Vamos fazer vigília hoje, amém? Gente, que delícia estar nessa aglomeração santa e agradável ao Senhor, não é mesmo? Glória a Deus, porque Ele nos trouxe aqui. Glória a Deus pelas conexões que vêm do céu. Quem diria que eu há 3 anos atrás estaria orando pela minha pastora hoje? Né? Há 3 anos atrás eu estava orando por ela e ela estava ministrando para nós num encontro de santificação. E eu falei: Deus, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito, né? E eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, amém? Louvo a Deus por estar vendo as minhas irmãs amadas, né? Alguns meses eu não vi algumas e glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você nesta noite a abrir em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. E o tema da nossa ministração é tão interessante, porque eu fui acompanhar meu esposo ele foi em Campo Magro. E enquanto isso, é bem isso, Elis. Ele foi em Campo Magro, Atos capítulo 9. Enquanto você abre, eu vou dar esse breve testemunho. Ele foi ministrar na igreja do pastor Fábio, né? E eu fui acompanhá-lo. E quando eu sentei no cantinho, o Senhor, Ele me deu um tema. E Ele falou o seguinte: você vai pregar sobre mulheres santificadas pela palavra de Deus, floresce aonde estão plantadas. E eu falei: Deus, mas aonde é que eu vou ministrar isso? E Ele falou assim: anota este texto: mulheres santificadas pela palavra de Deus, floresce aonde estão plantadas. E eu anotei, e o Senhor falou assim: você vai ministrar na rede de mulheres, que seria a semana de santificação. Gente, e eu fiquei quieta com o Senhor. E aí, né, trocando muitas figurinhas com a Débora, eu não falei nada sobre isso com ninguém. E ela falou assim: Jô, eu ia ministrar na próxima rede, mas eu gostaria que você ministrasse. Eu falei: meu Deus do céu, o Espírito Santo, ele não erra, né? Ele não se engana, não, ele não faz pegadinha do Faustão conosco, né? Então assim, e eu já estava anotado, e até eu falei assim: ai, Débora, não, eu quero que você ministre. Eu ia ministrar, mas eu gostaria que você ministrasse. E eu falei: Deus, né, amém, eis-me aqui. E eu ainda não tinha falado para ela nada de tema, e aí ela colocou, né, florescendo aonde estamos plantada. É um tema que Deus tem falado ao meu coração desde quando eu cheguei aqui em Curitiba no começo deste ano. E eu gostaria de compartilhar o que o Espírito Santo trouxe à minha vida durante essa semana, amém? Atos capítulo 9, versículo 1, vai falar sobre a conversão de Saulo. E para mim foi desafiador, porque eu amo pregar para mulher e texto sobre mulher. E eu falei: Deus, é Saulo. E ele falou: sim, filha, é Saulo. Eu falei: mas eu gosto de pregar sobre mulher da Bíblia. Ele falou: filha, agora você vai pregar sobre Saulo. Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem me persegues. Mas levanta-te. E entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Aos seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia fazer.
e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu ao entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu. Cantou tanto que está faltando voz. Então Ananias foi ao encontro na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me envia a saber que o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo nas sinagogas a Jesus afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, Deus, eu apresento, Pai, a minha vida diante do Teu altar e declaro, Deus, total dependência do Senhor, Pai. Deus, que nada venha de mim, Deus, mas tudo venha de Ti. Pai, que as Tuas filhas, a Deus, e eu me incluo, Senhor, possamos ser, Deus, terra fértil para a Tua palavra. Que ela possa, Deus, abrasar, Deus, os nossos corações, Deus, transformar as nossas vidas. Pai, que haja, Deus, uma metanoia, Senhor, nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor, usa-me, Pai amado, com a Tua misericórdia e graça. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. O meu lugar está disponível ao lado da minha discípula Gi. Então, se está faltando uma vaga, tem uma aqui. Amém? Amadas, quem era Paulo? Quem era Paulo? Sabendo que mulheres santificadas pela palavra de Deus florescem aonde estão plantadas. A partir do momento que eu recebo a palavra de Deus, e essa palavra gera santificação, transformação na minha vida, eu floresço.
Receba a bênção, pastora Cris. Receba a bênção em nome de Jesus. Amadas, quem era Paulo? Será que nós nos damos conta de quem foi Paulo? Lendo, Atos capítulo 9, a gente vai ver que Paulo, na verdade, começa, o primeiro nome dele é Saulo, e ele é chamado Saulo de Tarso, apelidado de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, só que ele foi enviado para Jerusalém, para estudar e crescer e ser um rabino, ser alguém grande, ser alguém poderoso. E depois ele tem o seu nome mudado, ele tem o seu nome transformado, ele recebe um nome romano de Paulo. Paulo, ele é autor de 13 epístolas da Bíblia. E a gente às vezes não se dá conta de quantos livros foram escritos por Paulo. E era um homem culto, extremamente inteligente. Ele era um poliglota. Ele estava entre os reis, ele estava entre os poderosos. E Paulo também era um exímio perseguidor dos cristãos, daqueles que proferiam Cristo como Deus, como o Messias. E ele não só perseguia estes cristãos, mas ele apedrejava, ele prendia e ele mandava matar estas pessoas. Paulo de Tarso, este homem, um perseguidor da igreja, um perseguidor dos discípulos de Jesus. Inclusive, não sei se alguém aqui já leu a história de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E as roupas de Estevão são depositadas aos pés de Paulo. Paulo de Tarso, o autor das 13 epístolas que a gente lê na Bíblia, no Novo Testamento. E eu lembro que esses dias atrás eu estava lendo a história de Estevão, e aquilo consumiu meu coração e parecia que eu fui transladada. E eu fiquei pensando, e ele repete as mesmas palavras de Jesus, seus últimos instantes de vida. E ele pede para Deus que o misericórdia daqueles homens, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E ele foi apedrejado por ele pregar o evangelho de Jesus. O primeiro mártir, aquele homem morreu por Cristo e pela palavra. Este homem, Saulo, ele de perseguidor, e a gente vai ler aqui no capítulo 9, no versículo 1, que fala o seguinte: respirando ainda ameaças, a morte contra os discípulos, ele respirava o sangue dos discípulos de Jesus. E ele procurava eles, e ele não só entrava nas casas, mas ele entrava nas sinagogas, e ele tentava fazer com que as pessoas blasfemassem e negassem a Jesus. No entanto, as pessoas elas não negavam, elas eram presas, elas eram apedrejadas, mas elas não negavam o nome de Jesus. Estava lá Saulo no seu trabalho, enfurecido com aquele caminhar cristão. Jesus, ele havia já morrido e ele já havia ressuscitado. E ao quinto dia, quando ele sabe da ressurreição de Jesus, ele ainda fica mais enfurecido e ele quer consumir os cristãos. E ele pede, olha só o que ele fala. Ele dirige-se
ao sacerdote, e ele pede cartas para que ele possa perseguir e prender aqueles que pregassem que Jesus era o Cristo e que havia ressuscitado. E ele estava no caminho dele, na sua maratona, no seu dia a dia, assim como eu e você. Acorda, cuida do menino, faz café para a criançada, né? Limpa a casa, coloca a roupa para lavar. Tava ele lá no trabalho dele, no dia a dia. Levanta, vai se arrumar, pega um ônibus ou pega um carro, vai para o serviço. Ele estava na vida dele, ele estava no trabalho dele, ele estava no dia a dia dele, e ele estava a caminho de Damasco. Então ele sai e ele está indo a caminho de Damasco. No entanto, no versículo 3, seguindo ele estrada fora, e ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele ouviu dizia no versículo 4: Saulo, Saulo, por que me persegues? Algo diferente aconteceu com Saulo naquele dia. Saulo, ele é tomado por uma grande luz que o envolve, e uma voz fala, e aqueles que estavam com ele também, a Bíblia fala, ficaram atônitos e ouviram esta voz. No entanto, não sabiam de onde ela vinha. Imagine, eu penso que foi uma voz igual um trovão. E essa voz é a voz, e a gente está escutando tantas vozes nestes dias. E foi isso que o Espírito Santo falou à minha vida. Ele falou assim: filha, nós podemos ouvir a voz dos homens, nós ouvimos a voz do nosso coração, e nós podemos ouvir a voz do Senhor. E qual voz tem dominado a nossa vida? E o Espírito Santo me trouxe duas mulheres particularmente da Bíblia. Uma é Eva, ouviu a voz da serpente, foi serpente, foi envolvida e abraçou aquela voz. Mudou totalmente o curso da história dela. Foi condenada à dor. No entanto, Maria, uma jovem menina desposada de seu noivo, ela escuta a voz do anjo, imediatamente atende a voz, a mensagem, a palavra, a missão daquele que havia confiado algo muito especial. Se torna a mãe do nosso Salvador. E eu e você estamos escutando muitas vozes. Quem é o Senhor? Saulo fala, e ele responde: Jesus, a quem me persegue? Ele, tremendo e atônito, disse: se queres que eu faça. E ele fala, né, vá até Damasco, que eu conduzirei. Amados, e quando ele chega em Damasco, Ananias vai visitá-lo. Ananias ora por ele, as escamas dos seus olhos, porque ele sai dessa estrada cego, e ele chega cego em Damasco, e ele fica 3 dias cego em jejum, orando e clamando a Deus. E o Senhor envia Ananias, que é um discípulo de Jesus, e ele ora por Saulo, e as escamas do Saulo caem. As escamas dos olhos de Saulo caem naquele momento, e ele é batizado. Amadas, o Senhor tem dado uma direção. Nós temos recebido palavra do céu.
Nós temos recebido a palavra, que é uma palavra transformadora. E o que nós temos feito com esta palavra? Saulo ouviu a voz do Senhor. Ele se moveu por esta voz. Ele teve a sua vida totalmente transformada. A gente pode aprender deste texto, né, alguns ensinamentos. Primeiro, que nós temos que parar e ouvir a voz do Senhor. Que Ele anseia falar conosco e o meu coração precisa ansiar por essa voz. Porque o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? E será que eu tenho me movido por essa voz? Quando Ele recebe, exatamente faz aquilo que o Senhor Jesus, aquele a quem perseguia, falou. Ele foi para Damasco e ele se retirou. E ali, depois das escamas terem caído dos seus olhos, ele é batizado. Ele aceita o batismo, porque ele podia ter não aceitado. Mas ele aceita, e o que acontece com Paulo? Ele vai pregar a palavra de Deus no local que ele veio resgatar os cristãos para a morte. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: filha, muitas vezes estamos determinando uma situação, um momento, orando por algo extraordinário, sendo que o Senhor espera que a gente produza, que a gente floresça aonde nós estamos, e é imediatamente, e nós seremos, eu e você, cobradas por cada vez que negligenciamos florescer. Paulo agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Porque o pessoal, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não queriam que ele pregasse a palavra de Deus. No entanto, e aí ele vai para a viagem, ele volta da viagem, e ele vai para várias viagens missionárias. Paulo, ele é perseguido, Paulo é preso, e em todo momento ele floresce, ele frutifica. E a gente vai ver que tanto em Tarso, quanto Damasco, Jerusalém, Arábia, ele vai pregando o evangelho. Ele foi o maior pregador, o maior pregador do cristianismo, o maior implantador de igreja. Imagine a revolução no mundo espiritual através deste homem. E o Senhor fala essa noite, Ele deseja fazer isso através da minha vida e da sua vida. Paulo, ele não esperou sair de Damasco. Imagine que ele estava indo para lá para buscar pessoas, aprisionar pessoas e mandar matar. E naquele mesmo local que ele estava indo para fazer isso, ele vai pregar a palavra do Senhor. Paulo, quando ele foi preso, ele pregava para toda a guarda pretoriana o evangelho. Sabe quem era a guarda pretoriana? É a guarda particular do imperador. Enquanto ele está na cadeia, ele podia ficar se lamentando: ó céu, ó terra, estou na prisão, aguardando o dia que o Senhor vai me tirar aqui para fazer a obra, para ministrar o evangelho. Senhor, age sobrenaturalmente. Mas ele ainda na prisão, ele não podia implantar a igreja. O que ele faz? Ele escreve. Ele escreve as epístolas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão foram escritas enquanto ele estava na cadeia. Ele não podia visitar as igrejas. O que ele fala? Vou mandar carta. E aí que nasceram as epístolas. Não importava se ele estava em casa, não importava se ele estava viajando, ele simplesmente frutificava. Ele simplesmente fazia aquilo que ele foi chamado, independente da situação que ele estando. Preso em casa, preso
preso na cadeia, sendo martirizado, sendo apedrejado, fugia de um lado, fugia para o outro, sendo condenado, ele estava pregando o evangelho, ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado. E o Senhor colocou algo no meu coração. Ele falou assim: filha, quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo e aparentemente existe um caos, né? Quem está pensando em alguma situação aí que está meio parecida, né? Quando a gente perde o controle da situação, Deus está construindo, Deus está trabalhando. E a Bíblia fala em Salmos 127:2 que Deus dá aos seus enquanto dormem. Então, amados, se você perdeu o controle, se você não está entendendo nada, descansa no Senhor, que é melhor para você. E é melhor para mim do que ficar pensando: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Imaginou se Saulo gastasse energia para pensar: nossa, como que eu vou sair daqui? Nossa, quem que vai vir me defender? Nossa, e o dia que isso aqui? Que nada, ele estava produzindo. Ele estava florescendo. Ele estava alcançando o mundo. Ele estava abalando o inferno. E ele floresceu em todos os lugares que ele estava plantado. Eu falei Tarso, Jerusalém, preso em casa, na cadeia. Qualquer lugar ele fazia aquilo que ele foi chamado. E aquilo que o Senhor Jesus, no seu encontro com ele, lá naquela estrada, confiou. Ele não ficou parado. De que Paulo era um cara inabalável. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e a sua vida foi transformada. E às vezes a gente está colocando limitação no agir de Deus através de nós. E às vezes fica pensando: nossa, Joana, quando eu tiver a tua vida, quando meu marido for teu, quando eu tiver umas filhas abençoadas igual a pastora, para ela é fácil. Nossa, olha a Bey e a Lala. Nossa, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo outro. Quando eu souber mais da palavra de Deus, amados, Deus não está interessado nisso não. Deus quer usar a gente a tempo e fora de tempo. E nós seremos cobradas por isso. Por não estar, muitas vezes, florescendo aquilo que o Senhor confiou em nós. Ele deseja fazer em nós. E Ele deseja fazer através de nós. E às vezes você pode olhar e falar: meu Deus, mas Paulo era o cara. Você pode ser a mulher. Se ele era o cara, nós podemos ser a mulher que vai abalar o inferno, vai levar o nome do Senhor, vai ressuscitar morto, vai curar, vai fazer um estrago no inferno. Se você não tomou posse dessa palavra, as irmãs, em nome de Jesus, toma posse lá na internet, na sua casa. Nós podemos fazer um estrago no inferno. Nós não temos dimensão do poder que foi imputado em nossas vidas. E o Senhor fala, 1 Coríntios, para fechar, para ser no horário, capítulo 15, amém? Vamos lá abrir, igreja. Gente, não parece, mas passou meia hora. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo pregou doente, Paulo pregou preso, Paulo pregou solto. Quando ele fala do espinho da carne em Gálatas, ele pregou. Ele fez uma igreja. Ele estava fervendo. E a gente às vezes está esperando o tempo oportuno. E estamos deixando de florescer. Você não tem dimensão daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Se nós queimarmos
pelo nome de Jesus, pela obra que Ele pode fazer através das nossas vidas, pelo poder que há de Deus através de nós, a gente transforma essa Curitiba, a gente transforma este Brasil. Se John Wesley, que foi John Wesley, um homem, foi capaz de ser usado para alcançar nações, imagina o que Deus não pode fazer através de 70 mulheres. Esse número é profético, Débora. 70 mulheres comissionadas para abalar o inferno, para abraçar a missão que o Senhor confiou. Para isso precisamos atender a voz do nosso amado, ser santificada a palavra de Deus e nos mover por aquilo que Ele deseja que a gente faça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 fala o seguinte: mas depois de tudo isso, eu vou ler o 9 antes, que é tão lindo, o final, como Paulo, ele, aqui já tinha se convertido, já tinha abalado o inferno, já tinha pregado, já tinha feito isso, aquilo outro, e ele fala o seguinte: porque eu sou o menor, ele se sentiu mais indigno dos apóstolos, ele não era um dos 12, porque ele se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas aqui ele se refere aos 12, aos discípulos de Jesus. Mas eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, versículo 10, pela graça de Deus, sou quem eu sou, e a sua graça, então é por causa de mim, de você, é por causa da tua força, da minha, não, é por causa da graça do Senhor que está em mim, e deseja fazer através da nossa vida. Mas pela graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amadas, e Ele, para mim fecha, aonde Ele, as coisas estão até pulando, tá vivo para acordar as irmãs, amém? Amém, Olha aí, que a nuvem pode te cercar também, a clarão pode se cercar, amém? Amém? Eu recebo a visita do Espírito Santo, me sacudindo, abrindo os meus olhos, tirando toda escama, tudo aquilo que ainda há em mim, que é de mim, mas para que eu possa ser totalmente dele, para viver por Ele e através dele, e fazer tudo aquilo que Ele deseja que eu faça. Amadas, Jesus falou algo que é tremendo e me constrange: vocês farão coisas ainda maiores. Isso é para acabar. Isso é para acabar. O próprio Deus, encarnado no Filho, Ele olha para mim, para você, e Ele deixa um recadinho desse, na nossa carteira, no nosso espelho do banheiro: vocês farão coisas ainda maiores. E o que a gente está esperando? Paulo levou a sério essa parte. Levanta e vamos orar. Gostaria que você fechasse os teus olhos. O Senhor entregou uma palavra aos nossos corações nesta noite. Uma palavra. Somos mulheres com palavra. E não é uma simples palavra, mas é uma palavra que ela é transformadora. É uma palavra que move o sobrenatural do sobrenatural e transforma o mundo natural, que na verdade não é nada natural, mas é espiritual, e nos leva e nos impulsiona a ser embaixadoras de Cristo aqui na terra. Deus, aleluia, Pai.
eis-nos aqui. Calamos agora em nome de Jesus toda a voz do inferno que tem tentado nos confundir de quem somos, Deus. Pai amado, nos agarramos na tua palavra. Pai amado, somos filhas amadas, mulheres santificadas pela tua palavra. Deus, exército do Senhor. Pai amado, louvado seja o teu nome e obrigada pela tua graça. Deus, que nos envolve e nos leva além. Assim como o Senhor levou a Paulo, leva-nos a nós também. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.